pelo Partido Socialista, do tempo, do rio, das aldeias, da vila, todo o concelho. A ação para a divulgação pelos municípios e dos candidatos escolhidos para os 3 órgãos autárquicos. Esta é a altura para ouvir os eleitores. São muitas as queixas e desabafos todos. Espelham sobretudo a desconfiança, o desalento e a saturação. Há que motivar os eleitores, anotar os anseios e também fazer algumas promessas. Estas iniciativas vão continuar com o Conselho. Os eleitores vão conhecer os candidatos do Partido Socialista. Viva o PS! Viva o PS! E agora, como o anfitrião aqui para vos receber, dar-vos as boas-vindas, temos o chefe da partida. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, boa tarde a todos. Em nome do Partido Socialista de Nação e na qualidade de diretor da campanha, desejo a todos que sejam bem-vindos a esta sessão de trabalho, no âmbito do processo autárquico em curso, Autárquicas 2013. Pretende-se que esta tarde seja uma tarde de trabalho e convido e que a todos mobilize para uma jornada de trabalho que vai ser longa e dura, mas que, acreditamos, culminará com uma grande vitória no dia 29 de setembro. Uma vitória em todas as frentes, em que nos apresentamos juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Para que isso aconteça, temos que, cada um de nós, fazer o seu trabalho, dar o seu melhor contributo com empenho e dedicação. É isto que se espera de cada um de nós e de cada um de vós. Baden-Powell, fundador e chefe mundial do escotismo, dizia: fomos postos na terra para sermos felizes e termos o gosto de viver. Olhai sempre o lado luminoso da vida em vez do lado sombrio das coisas. O verdadeiro caminho da felicidade é dar felicidade aos outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes. Esta é uma das máximas que nos move. Sermos eleitos e um dia podermos deixar o nosso concelho muito melhor do que o encontramos. Vamos, pois, ao longo desta tarde, conviver entre todos e, de uma maneira geral, conhecer um pouco das propostas que cada um de nós tem como contributo para o bem da nossa terra, para o bem do nosso futuro. Obrigado pela vossa presença. Como puderam ter reparado, o Zé Fernando fez aqui uma introdução um bocado do cariz político aqui do Conselho e agora temos uma primeira intervenção mais política pelo deputado municipal, o Dr. Hélder Oliveira. Boa tarde a todos. Parafraseando o fundador do nosso partido, Mário Soares, ele dirigia-se às assembleias dizendo sempre amigos, companheiros e camaradas. Eu estou a parafraseá-lo para dizer 3 ou 4 palavras sobre aquilo que me pediram, que eu não posso estar aqui até ao fim desta sessão por razões de caráter pessoal. Iria falar brevemente sobre uma questão que nos preocupa a todos e dar um testemunho pessoal daquilo que eu penso ser os dramas económicos em que neste momento estamos envolvidos todos. Porventura dizer-vos algo sobre a nossa situação económica, porque chegámos até aqui, do meu ponto de vista, claro, e como poderemos eventualmente sair daqui. É nesse contexto que eu não vou, enfim, fazer um discurso de caráter político, embora a economia seja fundamentalmente política. Dizer que, porventura, não temos todos a consciência porque estamos aqui. Julgo que houve um ato fundador desta crise que teve lugar no início, aliás no final do século passado, que foi a introdução do euro na economia europeia. Essa introdução do euro, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos economistas, está na base de uma crise da qual todos temos dificuldade em ver como é que vamos sair dela.
O que aconteceu, e na altura muitos economistas notáveis não verificaram porque é que isso poderia ter acontecido, o que aconteceu é que quando o euro foi introduzido na economia europeia, ficou como uma decisão inacabada. Algumas das políticas que deveriam ter sido concretizadas nessa altura não foi possível levá-las a cabo, porque, de alguma forma, os grandes poderes europeus, por um lado, muitos não verificaram que havia uma dificuldade de concretizar aquilo que eram ideias que poderiam levar a que a moeda pudesse funcionar, e, por outro lado, digamos, os grandes da Europa também não quiseram levar à prática essas medidas. Uma medida essencial do meu ponto de vista, e que de alguma forma vem tomando ou vem levando que pessoas cada vez mais acreditem que essa seja a decisão para o futuro, é que deveríamos ter uma Europa federal. Isso significa que, de alguma forma, haveria um Estado europeu, como existe nos Estados Unidos, e que nessa Europa federal haveria um orçamento federal. Infelizmente isso não acontece. O que acontece é que, digamos, o orçamento europeu é neste momento cerca de 1% do produto interno bruto europeu, e ele deveria ser 10 a 20% do produto interno bruto europeu para que houvesse uma redistribuição do rendimento a nível europeu. Não havendo essa solução, o que acontece é que neste momento os países de economia mais frágil encontram-se numa situação em que é difícil romper com o ciclo das dificuldades. É o caso dos países do sul da Europa. Mesmo os países de economia mais forte, como é o caso da França, vemos que neste momento eles têm dificuldades para romper com o ciclo das dificuldades em que se envolveram nos últimos anos. É difícil numa intervenção de cerca de 15 minutos, enfim, abordar um tema tão complexo. Mas, de qualquer modo, é uma mensagem que eu queria aqui deixar, que é uma mensagem que, porventura, as pessoas não têm inteira consciência disso, é que julgo que não há solução para a economia portuguesa fora do quadro da economia europeia. Eu sou claramente contra, eu e muitas pessoas que me acompanham nesta reflexão, contra a saída do euro, que seria, do meu ponto de vista, um desastre enorme para todos nós. Recordo que há um economista notável, com o qual, aliás, mantenho por vezes um diálogo muito aceso, que é o professor João Ferreira do Amaral, que defende a saída do euro. A saída do euro seria, do meu ponto de vista, realmente um desastre para todos nós. A situação económica seria realmente, pioraria enormemente. A nossa moeda, que seria um regresso ao escudo, eventualmente, desvalorizar-se enormemente, toda a riqueza nacional se desvalorizaria enormemente. Portanto, eu acho que a solução não é a saída do euro, é um reforço do euro. Eu cito isto, falo nisto, porque sem essa solução, a economia portuguesa não tem solução. Portanto, nós, no domínio da nossa situação no euro, teremos que fazer as reformas estruturais inevitáveis, algumas, digamos, que têm sido feitas de uma maneira atribiliária, do meu ponto de vista. Aliás, recentemente o ministro Vítor Gaspar veio reconhecer a falência clara das políticas que têm sido conduzidas, mas é inevitável que nós teremos que fazer reformas muito significativas. A entrada no euro, de facto, criou-nos muitas ilusões. E uma das ilusões mais significativas foi a ideia de que o dinheiro era muito barato. O dinheiro tornou-se efetivamente muito barato. As taxas de juros, quando entramos no euro, eram cerca de 10 a 15%, talvez mais em certas circunstâncias, e de repente nós começámos a pagar taxas de juros de 2, 3%. E todos nós, de repente, tivemos a ideia, todos aqueles que viveram essa circunstância, tiveram a ideia que de repente tínhamos enriquecido enormemente.
e começámos a fazer investimentos, alguns bem feitos e outros mal feitos. Individualmente, todos tentámos, naturalmente, aceder àqueles bens que nos faltaram durante muito tempo, designadamente, todos quisemos ter a nossa residência, a nossa casa própria, muita gente quis ter os seus automóveis, os seus eletrodomésticos, quisemos todos fazer viagens ao estrangeiro e tivemos uma sensação de riqueza inesperada. Infelizmente, do meu ponto de vista, a banca ajudou a este processo. E a banca ajudou a este processo porque também ela própria teve os apoios da Europa. Sem os financiamentos europeus, a banca portuguesa não poderia ter feito os financiamentos que fez. Portanto, nós endividámos todos, cada um de nós endividámos. Digamos, neste momento a dívida privada é uma dívida enorme, superior a 200 milhões de euros, 200 mil milhões de euros, assim é que é, e o Estado também ele próprio se endividou. De repente houve a ideia também que era possível fazer investimentos de uma maneira sistemática, sem ter em conta as perspectivas de futuro. O euro enganou-nos nisso. Eu recordo que o governador do Banco de Portugal na altura, que era o nosso camarada Vítor Constâncio, ele próprio fazia uma análise da situação da nossa entrada no euro como se de facto o problema das dívidas soberanas não existisse. Ele dizia que na Europa passaríamos a estar como se fosse em Portugal. Digamos que o Alentejo também não tinha problemas de financiamento porque tinha um país que o apoiava. Infelizmente, o Alentejo tinha, nessa altura, como tem hoje, digamos, o orçamento do Estado português que o ajuda a viver. Hoje, o Alentejo, como qualquer outra província, não é? E, no caso português, de facto, os países europeus não têm, como eu disse há pouco, esse apoio dos orçamentos comunitários. Os orçamentos comunitários, como digo, não passam a 1% do produto interno bruto e devem ser muito mais fortes. Esse tipo de solução só se consegue, do meu ponto de vista, no chamado Estado Federal. É evidente que há muitas resistências nacionalistas ao Estado Federal. Nós temos alguma dificuldade em ver que o nosso país, que é um dos países, talvez o país com as fronteiras mais antigas da Europa, mais de 9 séculos de fronteiras praticamente definidas, temos alguma dificuldade em ver o nosso país envolvido, ser como que um Estado dos Estados Unidos da América. Muitos desses Estados nós não conhecemos sequer o nome, são 50 e tal, e estão perdidos no meio, digamos, da grande nação americana. Simplesmente, em determinadas circunstâncias, temos que fazer algumas opções. Nós não podemos ter simultaneamente sol na eira e chuva no nabal. E, portanto, se queremos, de alguma forma, que a nossa vida económica, se queremos que a Europa não define como está a definhar, eu julgo inevitável que temos que caminhar inevitavelmente para um federalismo, ou seja, haver um Estado europeu em que estão associados os diversos Estados, incluindo Portugal, Espanha, França, a Itália, a Alemanha, por aí adiante. Há muitas resistências, como digo, nacionais e alguns interesses dos grandes países europeus em avançar para esse domínio. Mas é inevitável que isso tenha acontecido. Tem que acontecer. Porque nós estamos confrontados com uma crise muito difícil. E se recordarmos, em 2011 fomos efetivamente confrontados com a possibilidade de um momento para o outro, o Estado português não ter dinheiro para pagar aquilo que era essencial. Houve uma tentativa, nessa altura, do Primeiro-Ministro Sócrates de resolver o problema através do PEC 4. Infelizmente, os partidos da oposição, todos incluídos, portanto o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não tiveram capacidade de verificar que o PEC 4 poderia ser uma solução de menor risco para a economia nacional. E fizeram uma votação, chumbaram o PEC 4, que estava naquele momento, tinha um apoio
da senhora Merkel, que é realmente quem tudo manda neste momento na Europa, para o bem e para o mal, e criaram condições para que o governo do Partido Socialista caísse. E nessa circunstância nós tivemos que pedir apoio externo, não havia outra alternativa. Eu estou convicto, e muitas pessoas estão convictas, de que a solução do PEC 4 era muito menos exigente do que a solução do memorando de entendimento. Infelizmente, os partidos da direita ganharam as eleições e não apenas aplicaram o memorando de entendimento, como foram para além daquilo que estava previsto no memorando de entendimento. Uma ideologia liberal em que o ministro Vítor Gaspar, que é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa altamente conceituada do ponto de vista da teoria económica, e o governo em geral embarcaram na ideia de que nós poderíamos ir além do memorando de entendimento. Acabaram por tomar decisões que, em vez de estimularem a economia, criaram uma situação grave na nossa economia. Basta dizer que o PEC, o memorando de entendimento, previa inicialmente, apesar de ser um indicador muito violento, cerca de 14% no desemprego. Hoje já vamos nos 19% e 18%, e porventura, digamos, estes 18% esconde uma situação real bem mais grave do que o número indica. Também se previa que a economia portuguesa começasse a crescer a partir de 2013. Como sabemos, estamos numa fase de grandes dificuldades. Previa-se também, igualmente, que a nossa dívida externa cada vez representasse uma percentagem menor do produto interno bruto. Hoje já vamos em cerca de, até que temos dificuldade em agarrar o número, mas já vamos em cerca de 127%. Portanto, as políticas que foram aplicadas por um conjunto de pessoas afetados por uma ideologia de direita, mas também pela convicção de que as teorias económicas, que não são independentes das ideologias, que professam, poderiam resolver os problemas, nós somos hoje defrontados com uma situação da qual é difícil efetivamente sair. Recentemente assistimos a uma crise profunda na coligação. Foi uma crise quase caricata, porque no momento em que a Ministra das Finanças tomava posse, substituindo o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a cerca de meia hora dessa posse, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era na prática a segunda figura do governo, pediu admissão e criou uma situação de embaraço inacreditável. Todos perguntámos, a meia hora da posse da Ministra, se haveria posse ou não haveria posse. Assistimos aqui a uma situação extremamente difícil, complexa, e finalmente, digamos, durante a semana, foi possível encontrar uma solução para o governo. A questão que se põe agora é se este governo, fruto de partidos que romperam o diálogo com o Partido Socialista, que aplicaram na prática uma política económica bem mais dura do que aquela que está prevista no memorando de entendimento, se é possível este governo agora recauchutado resolver os problemas do país, ou seja, reduzir de alguma forma a violência da crise económica, evitar que o desemprego se acumule mais do que se tem acumulado até aqui, tentar encontrar uma solução para o futuro. Estamos todos cheios de dúvidas, eu estou cheio de dúvidas. Aparentemente existem agora no governo algumas pessoas que poderão ter a capacidade de reivindicar. Lembremos-nos que o governo anterior, ou o governo atual, mas na sua formulação anterior, foi incapaz de reivindicar, fosse o que fosse, junto da Troika. Aceitou aquilo que a Troika impunha, e a Troika, como nos estamos a dizer, as pessoas que vêm aqui da Troika são meros funcionários de grandes instituições internacionais,
mas nós subordinamos completamente àquilo que eram as indicações da Troika. E fomos mais longe do que isso. E propusemos cada vez mais soluções muito mais difíceis. Hoje perguntamos se é possível sair desta situação. Julgamos que é muito difícil sair, porque, infelizmente, o mercado interno morreu praticamente. Tomaram-se medidas que podiam ser perfeitamente evitadas. Houve, inclusivamente, vozes dentro dos partidos da maioria que chamaram a atenção para algumas dessas medidas que poderiam ter efeitos terríveis no domínio do desemprego. Estamos a lembrar no IVA da restauração, que agora é novamente questionado se deveria ou não deveria ser posto em prática. Na altura é que não deveria ter sido posto em prática, mas faltou o bom senso, porque havia elementos de caráter ideológico que impuseram medidas que foram contra aquilo que deveria ser a política interna. Hoje o mercado interno está numa situação muito difícil, há uma luz ao fundo do túnel porque as empresas portuguesas estão a exportar, mas convém dizer aqui uma coisa em favor das políticas que foram conduzidas pelo governo de José Sócrates. De facto, o governo de José Sócrates conduziu uma política no domínio externo que depois foi seguida sistematicamente pelo Dr. Paulo Portas. Não sei se têm a noção de que, inclusivamente, José Sócrates foi criticado fortemente porque, por exemplo, fez do presidente Chávez um dos seus principais aliados. E bem, por várias razões. O presidente Chávez, na Venezuela está uma comunidade portuguesa de grande dimensão e é importante defendê-la. A relação amigável com o presidente Chávez permitiu a defesa dessa comunidade e a Venezuela tinha perspectivas de crescimento e esteve disponível sempre para fazer connosco negócios específicos. Pois bem, José Sócrates foi criticado e foi muitas vezes ridicularizado pela direita por ter essa ação concreta, e não só essa, mas muitas outras. Estou-me a lembrar das novas oportunidades, do esforço que foi feito no domínio da formação das pessoas. O facto objetivo é que o Dr. Paulo Portas, como responsável pela política no domínio das exportações, limitou-se praticamente a seguir aquilo que tinham sido as políticas do governo anterior. Mas ainda bem que os governos não devem romper cada vez que há um novo governo com as políticas anteriores, porque elas não são necessariamente más só porque foram conduzidas por outros partidos, por outras forças que são diferentes das nossas. Portanto, hoje, de qualquer modo, existe esta perspectiva de que as exportações nos possam salvar do desastre absoluto. Mas a grande perspectiva, a grande hipótese que nós temos é que na Europa surjam vozes que imponham soluções diferentes para a Europa, porque a Europa está numa fase de crise profunda. Só para terminar, dizer o seguinte: em 2011, o chanceler Helmut Schmidt, que foi um dos grandes chanceleres da Alemanha, fez um discurso notável no Congresso do SPD e chamou a atenção para uma situação peculiar que nós não temos por vezes consciência. Em 1950, a população europeia representava 20% da população mundial. Atualmente, a população europeia é 7% da população mundial. Portanto, a Europa está a definhar. Está a definhar em termos populacionais, mas está também a definhar em termos económicos, porque, levado pelos interesses das grandes empresas, nós abrimos o mercado europeu aos produtos da China e da Índia. E, portanto, as empresas tradicionais, designadamente no caso português, onde as empresas tradicionais estavam mais presentes, como é o caso do têxtil, do calçado, essas empresas tradicionais desapareceram do mapa. Felizmente, estes setores reagiram bastante bem e hoje estão a ser reconstituídos. Mas, portanto, a Europa está a definhar do ponto de vista da população. Portanto, hoje, 20% do produto interno bruto europeu, aliás, a Europa corresponde a 20% do produto interno bruto mundial, a 7% da população mundial, mas tem um peso que é muito importante para nós, que é 50% do Estado Social. A Europa construiu um Estado Social que, apesar de tudo, permite que nós,
tenhamos perspectivas de sermos apoiados pela comunidade. Mas o Estado Social Europeu, neste momento, é um peso enorme e a economia europeia cada vez mais tem menos capacidade para suportar esse Estado Social. O que nós esperamos é que na Europa venham a existir líderes políticos de visão que consigam fazer da Europa novamente um continente que possa afirmar-se no concerto internacional, fazer face àquilo que é a concorrência fortíssima da China e cada vez mais da Índia, e existem algumas perspectivas nesse domínio, designadamente a perspectiva de haver um acordo de comércio livre com os Estados Unidos que pode tornar a Europa ou fazer com que a Europa de alguma forma retorne a um crescimento e a uma afirmação no domínio internacional. Sem que isso aconteça, de facto, Portugal não pode fazer muito mais. No entanto, tem que fazer o seu próprio trabalho. E esperamos que, neste momento, o novo governo, já que não houve eleições, ou o governo reformulado, possa, de alguma forma, fazer essa reivindicação. Nesse contexto, eu julgo que as eleições autárquicas podem ser um momento de grande importância, na medida em que podem ser um momento de afirmação do Partido Socialista e, sendo de afirmação do Partido Socialista, pode ser que seja possível que o Partido Socialista tenha capacidade suficiente para cada vez mais reivindicar políticas que são as deles, as do partido, políticas que reforcem a economia nacional, que tendam a exigir políticas europeias que reforcem a política europeia e que nós possamos vir a sair da situação muito difícil em que, enfim, vários erros de que todos somos, de alguma forma, fautores, sejam ultrapassáveis. Os últimos 2 anos foram terríveis para a economia portuguesa e para a economia europeia. A nossa capacidade de afirmação, a nossa capacidade de formular políticas, de ter uma política, de ter uma estratégia para o país e uma estratégia para a Europa é muito importante para que o futuro seja um pouco menos duro do que neste momento antecipamos. Muito obrigado e viva o Partido Socialista. Para a apresentação dos candidatos de todas as freguesias que compõem este Conselho. Como é sabido de todos, o Conselho sofreu uma alteração do número e do tipo de freguesias, essencialmente na agregação de Penhascoso, Aboreiro e Mação, a qual se designa por nomes as freguesias. Mas começando pelo primeiro, de amêndoa é o Luís Lopes. Boa tarde. Ora, caros amigos, venho apresentar-vos a minha candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Amêndoa. Caso mereça a vossa confiança, irei trabalhar de forma humilde, mas empenhada e determinada, com o objetivo de melhorar as condições de vida e de bem-estar das pessoas da nossa freguesia. Ao meu lado vão estar pessoas que gostam da nossa freguesia e que estão disponíveis para trabalhar para que ela ganhe uma nova alma. Sei que os recursos da Junta de Freguesia são escassos, por isso assumo desde já 2 compromissos para consigo: aplicar estes recursos corretamente e distribuí-los de forma justa por todas as nossas aldeias, porque todos merecem ser tratados de forma igual. Deixo-vos um grande abraço, Luís Lopes. Agora temos o candidato pela freguesia de Cardigos, o Sr. Miguel Farinha. Boa tarde, caros amigos e amigas. Meu nome é Miguel Farinha, sou natural da Sertã e vivo na Roda de Cardigos desde 2005. Conheço muito bem a freguesia e acredito no grande potencial de crescimento da mesma. Reuni-me com mais 15 pessoas, muito competentes e com muita vontade de trabalhar, e juntos somos os candidatos à freguesia de Cardigos. Sabemos que as políticas seguidas pelo Poder Central têm privilegiado o litoral em detrimento do interior. Cabe-nos a nós, freguesias, concelhos e distritos do interior, unirmos e lutar contra a desertificação do interior.
Pretendemos com esta candidatura trabalhar para as pessoas, ouvindo os seus problemas e suas sugestões. Iremos pôr em prática planos e ideias para promover o que de melhor se tem e faz na freguesia. E corrigir o que está mal, através da participação e ajuda de todos. Vamos privilegiar o bem comum e lutar para que todas as pessoas possam usufruir desses bens. Pretendemos... Obrigado. Se falar com a boca seca... Já, finalmente, pretendemos promover a União da Freguesia, quer através das associações que a compõem, assim como das empresas e instituições, prestando-lhes todo o apoio necessário. Queremos o melhor para a nossa freguesia, porque uma freguesia melhor faz um concelho melhor, um distrito melhor e um país melhor. E quem sabe, uma Europa melhor. Obrigado. E agora temos o candidato da freguesia de Carvoeiro, o Filipe Dias. Boa tarde a todos. Caros amigos e amigas, apresento-me candidato à presidência da freguesia de Carvoeiro. Aceitei este desafio com motivação e empenho, não só porque gosto da nossa terra e da sua gente, mas também porque entendo que merecemos mais e melhor para a minha freguesia e para o nosso concelho. Candidato-me em nome dos valores em que acredito e que, porque considero importante existir um novo rumo e uma nova dinâmica na minha freguesia e no concelho de Mação. Tenho o apoio de uma equipa motivada para trabalhar em prol de todos, que mistura a energia da juventude com a experiência dos mais maduros. Quero fazer do Carvoeiro uma freguesia com futuro e um concelho. Obrigado. E agora temos o candidato da freguesia de Envendos, o João Luís Pereira. Boa tarde. Apresento-me a todos vós como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Envendos com o mesmo espírito de há 4 anos. Ouvir as pessoas, trabalhar com todos e para todos e ser um gerador de consensos que permitam à nossa freguesia evoluir favoravelmente a cada passo dado. Considero que o meu espírito de diálogo e compromisso é um motor para a condução de todos os assuntos que interessam à nossa freguesia e à sua população, pelo que continuarei a usar essas mais-valias na defesa dos interesses de todos. Nesse sentido, continuarei a ser um defensor e um promotor ativo da freguesia e irei continuar a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Mação numa colaboração estreita e permanente com o objetivo de se alcançarem sempre soluções que engrandeçam a freguesia e o município. Comigo e com os que irão estar ao meu lado na Junta de Freguesia e na Assembleia de Freguesia, Envendos continuará a ser uma freguesia de todos e para todos. Muito obrigado. E agora temos o candidato da freguesia de Ortiga, Albertino Dias. Boa tarde a todos, caros amigos. Estou aqui como candidato à Junta de Freguesia de Ortiga. Peço desculpa. Toda a gente sabe do meu passado associativo em prol das pessoas de Ortiga e de Ortiga.
mais de 20 anos de Liga, um mandato na Junta de Freguesia, mais de 4 anos no bar, atualmente também na cooperativa de regantes, passei também pela cooperativa de olivicultores, e toda a gente sabe a dedicação, o empenho e o trabalho e a vontade que eu dediquei durante todo esse tempo. É esse empenho, essa vontade de trabalhar pelas pessoas, para as pessoas, que me fez aceitar esta candidatura. É nesse sentido que eu vou, se ganhar, continuar a trabalhar pela nossa terra, pelo nosso futuro, pelas nossas gentes. E agora, por último, não nunca por último, sempre acompanhado dos outros, não é? Temos a famosa remodelação, à qual designamos a junção das freguesias. Temos a União de Freguesias, Mação, Pinhascoso e Bobreira, e temos o candidato José Fernando Martins. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Estive para aqui a preparar uns papelitos. Não gosto mais de falar de improviso, mas entendi preparar umas coisas. Em primeiro lugar, e na qualidade de candidato a presidente da União das Freguesias de Mação, Pinhascoso e Bobreira, vejam o quanto custa dizer este nome. Quero a todos saudar e a todos agradecer a vossa honrosa presença. Em segundo lugar, quero também dizer que gostava hoje de estar aqui neste lugar, não como na qualidade de candidato à presidência da União das Freguesias de Mação, Pinhascoso e Bobreira, mas na qualidade de candidato à Junta de Freguesia de Bobreira. Como todos puderam acompanhar, como todos certamente puderam acompanhar, mais principalmente nas páginas do jornal Voz da Minha Terra, e publicamente no dia-a-dia, nas ruas, nos cafés, onde quer que nos encontrássemos, sempre me manifestei contra esta União de Freguesias. Sempre fui favorável à não junção das freguesias. Sempre fui favorável à defesa dos interesses das populações, que é manter a Junta de Freguesia mais próxima das populações. Mas, infelizmente, impuseram-nos esta nova realidade e, como nos impuseram esta nova realidade, nós também temos que nos sujeitar e temos que nos adaptar a ela, e por isso aqui me apresento humildemente na qualidade de candidato a presidente desta coisa, União das Freguesias, da Junta, de Mação, Pinhascoso e Bobreira. Isto custa tanto a dizer que é meio complicado. E por isso queria deixar esta nota que gostava de estar hoje aqui, sim, queria estar hoje aqui da forma que estou, mas como candidato a presidente da Junta de Freguesia de Bobreira. E por isso posso hoje aqui afirmá-lo com convicção que, mesmo sendo presidente da Junta de Freguesia, da União das Freguesias de Mação, Pinhascoso e Bobreira, tudo farei o que tiver ao meu alcance no futuro para que voltem a ser desagregadas as juntas e para que no futuro possamos ter novamente a Junta de Freguesia de Mação, a Junta de Freguesia de Pinhascoso e a Junta de Freguesia de Bobreira. Tudo farei para que isso volte a acontecer. Agora, passo a ler o discurso, se me permitem, já que o preparei, agora tenho que levar com ele. Hoje, para nós, é um dia de festa. É um dia de festa porque estamos reunidos em convívio. Tudo isto acontece porque a vida é uma autêntica roda-vida, uma verdadeira montanha-russa. Hoje é assim, mas amanhã não sabemos. Esperamos que seja diferente. Se acreditarmos nas coisas, os objetivos ficam mais próximos, sendo mais fácil concretizá-lo. O sonho é assim. Quando crescer, vou ser médico, vou ser aviador, quero ser deputado. Quantos destes sonhos jamais se realizaram? Uns, porque essas crianças nunca puderam escolher. Outros, porque quando jovens, puderam, mas não souberam manter o sonho de transformar inocentes ideais de criança em grandes ideais de jovem e assim pela vida fora. Quando andamos na escola, não aprendemos muita coisa de que agora nos lembramos. E não ser esta mensagem escondida de que todos os problemas da vida já haviam de ser resolvidos. A maçada era que ainda não conhecíamos as respostas e estas encontravam-se na cabeça do professor e nos seus livros e não nos nossos. Depois disso, quando somos confrontados com um problema que é novo para nós,
recorremos à procura dos entendidos para que nos possam resolver. Nunca nos ocorre que nós próprios podemos chegar às nossas próprias respostas e às nossas próprias conclusões. Nestas alturas, estamos a menosprezar-nos, estamos a enganar-nos a respeito do nosso valor pessoal e das nossas energias. Pois, meus amigos, mais tarde acabamos por compreender que esta mensagem está errada. O mundo não é um puzzle não resolvido à espera de um gênio ocasional para desvendar os seus segredos. O mundo, ou a maior parte dele, é um espaço vazio à espera de ser preenchido por cada um de nós. Não podemos ficar à espera que o puzzle se resolva. Nós próprios devemos saltar para o espaço. Existem riscos, todos sabemos. Chegámos a este ponto e por isso não podemos voltar para trás. Resta-nos o consolo de poder contar com a vossa boa vontade para o projeto continuar. Por isso mesmo, hoje estamos aqui como que a marcar o arranque de mais uma interessante jornada política de conquista de poder no nosso concelho. Para mim, em particular, na União das Freguesias de Mação, Penhascosa e Lebreira. Recai sobre mim o desígnio de liderar este projeto. Sei que reconhecimento traz responsabilidade e que, por isso mesmo, para além do reconhecimento que incide sobre mim, pretendo também ter uma equipa coesa, determinada, porque a união faz a força. Reconhecimento, responsabilidade, coesão, determinação, união são apenas alguns adjetivos que encontramos nesta equipa de gente que faz. Para, de terra em terra, de rua em rua, de casa em casa, de pessoa em pessoa, chegar à vitória final. É esse o resultado que queremos alcançar no dia 29 de setembro. A vitória. Meus amigos, as vitórias conquistam-se. As vitórias são sempre o fruto do nosso trabalho. É por isso que aqui estamos, para iniciar uma jornada de trabalho que só terá como fim e último a vitória no dia das eleições. É por isso que aqui estamos e é nisto que acreditamos. Do conjunto das 3 freguesias que representam esta candidatura, todas elas atualmente são lideradas pelo Partido Socialista, unidas numa só. É assim que queremos que continue a ser e que esteja em boas mãos, nas mãos da gente que faz, e essa gente somos nós. Não descartamos interesses pessoais, nós descartamos favores, mas não estamos neste projeto à procura de benefícios pessoais, ao contrário de alguns que por aí andam. Nós apresentamos a sufrágio nestas eleições de cabeça erguida e sobre a égide de um partido. Nós assumimos ser assim. Nós não somos como alguns que por aí andam que têm vergonha do partido e então concorrem a estas eleições com a capa de independentes, mas que de independentes não têm nada. Nós assumimos o que somos. Nós assumimos aquilo que somos, sem medos, sem vergonha, sem pressões, com dignidade e com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho na equipa que constituí. No dia das eleições, esta diferença vai traduzir-se em votos. O nosso lado vai ser o vencedor. Eu já não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas porque esta equipa de gente que faz é constituída por um conjunto de homens e mulheres que acreditam neste projeto, que acreditam nestas freguesias, que acreditam no seu concelho e que, essencialmente, que acreditam nas pessoas para quem se propõem a trabalhar, as gentes da terra. O trabalho que já temos feito dá-nos a garantia de uma vitória estrondosa. Mas, meus amigos, não podemos adormecer à sombra da bananeira. Temos que ser a tartaruga e não a lebre. Temos que continuar a trabalhar todos e todos os dias até à vitória final. Conto com o vosso apoio e empenhamento para este trabalho que tem de ser de todos. Mas nós não queremos o poder pelo poder. Queremos congregar forças e saberes para podermos gerir em união de freguesias de forma livre e independente. Queremos ser uma junta de porta aberta à população, gerida por pessoas humildes para pessoas também humildes, que merecem todo o nosso melhor empenhamento e disponibilidade. Pretendemos respeitar todas as pessoas, independentemente da atual junta a que pertencem. E prometemos respeitar todo o património que as atuais freguesias constituíram ao longo dos anos. Como se costuma dizer na nossa terra, o seu a seu dono. Do povo, o que é do povo. Que é o mesmo que dizer de Mação, o que é de Mação. De Penhascoso, o que é de Penhascoso. E da Alobreira, o que é da Alobreira. Temos uma visão global sobre esta nova realidade. Ainda hoje não concordamos com ela, foi-nos imposta e por isso mesmo temos que a aceitar. Queremos, se possível, otimizar alguns serviços e alguns recursos, por forma a podermos ainda fazer mais e melhor pelas gentes da terra. Seremos uma equipa ao serviço das populações.
sem encerramento de serviços, sem fecho de edifícios. Estaremos sempre onde for preciso para auxiliar as nossas gentes. E para terminar, um tema que deixei para o último, não por ser menos importante, mas porque tem a importância de esclarecer as populações contra a leviandade e as mentiras que normalmente se inventam e circulam em tempo de eleições. Sou candidato a Presidente da Junta da União das Freguesias de Mação, Pinascosa e Obreira e quero aqui afirmar que foi uma decisão em consciência. Ninguém me impôs nada. Entendo ter reunidas todas as condições para ser um bom Presidente de Junta. No passado já dei provas disso mesmo. Esta nova realidade tem de ser gerida por um Presidente presente. E é isso que pretendo ser. É assim que entendo este trabalho. Esta nova Junta tem que ser gerida por algum profissionalismo, pois dispõe de 140 km² de área e metade da população do concelho, cerca de 3.500 eleitores. Não pode ser a brincar. Proponho-me para um trabalho sério e honesto. Comprometo-me com todos os eleitores que, após a tomada de posse, estarei sempre em Mação, Pinascosa e Obreira ao serviço das populações e das pessoas. Estarei sempre presente e sempre disponível. Este é o meu compromisso. Não vos irei desiludir. Podem contar comigo e com toda esta equipa de gente que faz. Gente que faz pela nossa terra, gente que faz pelo nosso futuro. Contem comigo. Estarei sempre convosco. Viva o PS, viva o Conselho de Mação. E agora, não menos importante, temos aqui uma intervenção do Daniel Jana, que representa os jovens socialistas de Mação, dando uma realidade da maneira como os jovens veem o Conselho hoje e como possivelmente o verão amanhã. Daniel Jana. Caro candidato à Câmara Municipal de Mação, Nuno Neto, em nome dos jovens de Mação, desejo a maior sorte neste caminho que se faz caminhando e pode contar com o apoio de todos para, juntos, vencermos o dia 29 de setembro. Caro candidato à Assembleia Municipal de Mação, José Maia Marques, como sabe, já foi homenageado, proveniente dessa homenagem desta casa e destes jovens, mas a maior homenagem vai ser dia 29 de setembro, que vai ser eleito Presidente da Assembleia Municipal de Mação. Caros candidatos a Presidentes de Juntas de Freguesia, infelizmente de 6 freguesias do nosso concelho, permitam-me salientar por ser um novo dado destas novas eleições autárquicas, José Fernando Martins, pela sua coragem de abraçar prontamente este projeto. Uma salva de palmas para ele. Caras e caros camaradas e amigos, é com muito orgulho que estou aqui em representação dos jovens socialistas deste concelho, para demonstrar o total apoio às candidaturas do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas. O Partido Socialista é o maior partido da esquerda democrática, o partido conhecido, o Partido do Povo, e é esse mesmo povo que nos vai dar a vitória final no dia 29 de setembro de 2013. Mas, meus amigos, é preciso salientar que não tenham dúvida que isto só será possível com um PS forte, unido e mobilizador. Só assim conseguimos vencer e mudar este rumo que nos vem-nos trazendo há 37 anos. Está na hora de mudar. Mação merece muito mais, como já dizíamos em 97. Os candidatos deste partido são homens e mulheres que não têm medo de dar a cara por aquilo que acreditam, nem defender as cores do nosso partido, o maior partido político português, que é o PS. Camaradas, permitam-me que vos diga, o PS não quer liderar no Facebook, o PS quer liderar, quer ir para a rua, quer estar em contato com as populações, quer ouvir as suas queixas e com eles construir um programa justo, para não ficar no papel, um programa para executar indo ao encontro às suas necessidades. Mas não tenham receio, porque o PS não tem medo de mostrar o seu símbolo, não tem que reduzir o seu símbolo, não tem que se esconder atrás de um passado longínquo de 37 anos. E outros que têm vergonha, mas não têm nem um partido para se esconderem.
os jovens desta terra estão atentos e sabem que este Conselho parou, que não oferece futuro, que não lhes dá condições para se fixarem e constituírem as suas famílias. O poder central manda aos jovens deste Conselho fazerem as malas e pôr-se daqui para fora. O poder local, indiretamente, o que é que diz? Manda-nos ir para as grandes metrópoles, só se for para estar mais perto dos aeroportos, porque oportunidades lá também não existem. Mação não pode continuar neste rumo, num rumo de um deserto de turismo sazonal de fim de semana e de época de verão. Mação precisa de fixar estes jovens aqui, não pode deixar perder estas mentes críticas. Estas mentes precisam de Mação e Mação precisa delas. É por isso. E por isso, permitam-me, não tenho dúvida que os jovens deste Conselho vão atribuir no dia 29 de setembro um forte cartão vermelho a esta política que só tem levado o Conselho a uma população envelhecida e mandar os jovens desta terra cá para fora. Este Conselho tem um rumo, este Conselho tem uma direção. Pela nossa terra, pelo nosso futuro, vamos mudar a Mação. Meus amigos, termino dizendo que a mentalidade desta casa tem de mudar. Surpresa não é o PS ganhar as eleições. Surpresa tem de ser o PS perder as eleições, porque o PS é o partido do povo, é o partido desta terra e o PS tem de ganhar as eleições este ano, dê por onde der. Hoje, dia 27 de julho, neste velhinho Centro Teatro de Mação, os jovens... Reafirmo aqui, os jovens contam com o PS forte, mas o PS também pode contar com os jovens, porque os jovens estão com o PS. E nunca se esqueçam desta frase mítica desta casa: quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. Viva o PS, viva os jovens socialistas, viva a Mação, viva Portugal! Depois desta calorosa intervenção, representando que os jovens de Mação têm força, e está aqui mostrado pelo Daniel. Vamos passar à apresentação do candidato à Assembleia Municipal, o caríssimo e respeitado professor José Maia Marques. Isto é uma situação para cada cabo do nervosismo, não é? Porque aqui há uns meses atrás, eu não disse boa tarde porque, ponto, a tarde já vai andar, diga porque disse é boa noite. E aqui há uns tempos eu já estava com os dois pés fora destas situações políticas e um dia o meu telemóvel tocou e eu vi lá, Nuno Neto. E o meu pensamento foi assim: o que é que este gajo me quer? Ele explicou-me que queria reunir comigo, falar de uma série de coisas e não adiantou o serviço. E um dia o bom do Albertino carrega no acelerador. E depois o Afonso Augusto acelerou outra vez e disse: pronto, já tenho os dois pés fora, agora tenho que ter os dois pés para dentro. E depois de uma conversa longa, entrada assim durante a noite, chegámos à conclusão que eu fazia parte deste projeto e fazia falta. Portanto, não podia estar a fugir com o rabo à seringa, não era uma questão relacionada com a homenagem que fizeram, porque isso não tem nada a ver com política, foi trabalho durante mais de 40 anos, e que eu acho que a maior parte do trabalho foi feito por mim, foi feito pelas pessoas, pelos jovens, homens, mulheres, que colaboraram comigo e que, a bem do Conselho de Mação, fizeram coisas que, quando começou, eram absolutamente inconcebíveis. Nós nem sonhávamos o que é que ia acontecer. As coisas foram acontecendo
O Daniel, por exemplo, quando começou comigo era um pequenino, hoje é um homem e grande. Não é só por ser grande, aquilo que ele aqui demonstrou agora, falando, incentivando as pessoas à prática, demonstra que aprendeu a lição. E eu, que sou um rapazinho que falo pouco e que trabalho, faço aquilo que posso, venho trazer-vos hoje só uma coisinha muito pequenina, porque acho que o que nos vai interessar vai ser, a partir daqui de uns dias, vamos fazer o trabalho de campo, vamos fazer proximidade com as pessoas, que calmamente vai conduzir à vitória que tem sido aqui clamada pelas pessoas. De modo que eu aceitei encabeçar a lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Mação e tomei esta decisão porque acredito no projeto autárquico para o nosso Conselho e nas pessoas que o integram. São muitas e nos vários sítios onde fui acompanhar o início da propaganda, eu senti que o trabalho feito pelas pessoas nos seus locais, o trabalho feito em programação, em proximidade à população, vai trazer resultados. Os que me conhecem sabem da forma empenhada e dedicada como, ao longo dos anos, me tenho envolvido em causas públicas, nomeadamente ligadas ao associativismo. É com este espírito e sentido de missão que agora me envolvo nesta candidatura. Estou convicto, juntamente com todos os que estão envolvidos neste projeto, que o assunto vai ser resolvido facilmente com uma grande vitória no dia 29. Agora, há questões que nós vamos ter que conduzir, talvez com muita agressividade, que é a proximidade às populações, o aproveitar das ideias da juventude, e todos nós fazemos parte da solução e não deixar que o problema continue a existir. Os vários problemas que nós já foram aqui apresentados. Tanto quanto eu reconheço, existe muito trabalho e uma organização coesa que demorou a apresentar-se, mas que a partir de hoje vai levar calmamente à vitória. As empresas, as associações e os indivíduos são questões que todos nós vamos ter que trabalhar intensamente, mas há uma coisa que nós temos que preservar profundamente, é que no final as pessoas continuem a ser amigas e a respeitar a amizade que tinham antes destes trabalhos começarem. Boa tarde. Acabámos de ser brindados com o pensamento do caríssimo professor, também foi meu professor. Passamos agora para os candidatos da própria autarquia e vamos começar talvez pela senhora, a Carla Loureiro, que vai também dar aqui o parecer da sua visão sobre o PS e sobre a Mação. E até que enfim uma senhora, não é? Boa tarde a todos. Estou aqui neste lugar e cumpro-me dizer algumas palavras. Então, primeiro, o motivo pelo qual aqui estou é apresentar-vos aquilo em que acredito e as causas que defendo. Ao ser convidada para integrar este grupo candidato à Câmara e à Junta de Freguesia, porque também vou pertencer à Junta de Freguesia, não hesitei em aceitar por vários motivos. Primeiro, porque gosto da terra, depois porque na qualidade de mãe, de mulher e de moradora do concelho, porque eu moro no Penascoso, conheço, sinto e vivo situações no dia-a-dia que todos vocês conhecem, que necessitam de ser corrigidas, tem que haver medidas a serem implementadas, novas medidas a serem criadas para que uma Mação seja uma terra melhor. Iniciei a minha carreira profissional, isto vem na sequência daquilo que algumas pessoas já dizem pela terra, quem é que é esta? Eu iniciei a minha carreira profissional há 13 anos atrás, nesta autarquia, engraçado. Como técnica, corri o concelho de les a les, desde Vales de Cardigos até à Ortiga, conheço todas as localidades, lidei com muitas pessoas do povo, de presidentes de junta, alguns até com o João se calhar não, mas com o António parece-me que sim. Portanto, e na altura fiz levantamentos de necessidades
de freguesias e lidei com as pessoas diretamente. Apercebi-me do funcionamento do organismo que é a autarquia, que é a Câmara, e a sua relação com o exterior. Pode parecer que é uma coisa e nem sempre é. Nem sempre o facto das pessoas irem pedir a autarquia olha para elas da mesma maneira se fossem outras. Em 2007, voltei à terra, vim viver para o Penhascoso, mudei para cá o meu trabalho e estou cá com um gabinete. Portanto, vivo no Penhascoso e tenho um gabinete de nomeação. Portanto, conheço a realidade desta terra no dia-a-dia. Tenho filhos na escola onde vocês têm os vossos filhos. Vou aos mesmos médicos que vocês, sei das dificuldades das pessoas a nível de transportes. Portanto, estou a par de tudo aquilo que vocês estão a par também. Tal como há 13 anos atrás, continuo a sentir que o Conselho tem de mudar de rumo. Proponho-me a ajudar, a apoiar, a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que mudemos. Está na hora, tal e qual como a Daniel Jana disse, é verdade. Está na hora de mudar. Já chega, são muitos anos com este poder político, muitos anos. Acho que já devíamos mudar. Aceitei este desafio porque acredito que esta equipa, a equipa a que pertence, possui capacidade, vontade, valores para criar um concelho mais apetecível, um concelho mais atrativo para quem mora e para quem quer viver para cá. Quem quer vir montar uma empresa à mansão? Há pessoas que querem vir para a mansão. É só uma questão de criar as devidas oportunidades. Um conselho onde as nossas crianças possam ser felizes e possam crescer em segurança e sabedoria. Comprometo-me a aceitar o local do candidato segundo as diretrizes definidas pela equipa. Portanto, eu vou fazer parte da equipa. Estar neste lugar implica um esforço, coragem e significa abdicar de causas pessoais em prol de causas comuns, em prol da nossa terra. Agradeço a vossa presença e conto com o apoio de todos os que buscam mudança, os que acreditam em mação e os que acreditam que mação ainda tem futuro e os que mesmo envergonhados e aqueles até que nem puderam vir ou que não quiseram vir ou tiveram medo de vir, sabem que somos capazes. É com muito orgulho e vontade que aqui estou, pela nossa terra, pelo nosso futuro. Passamos agora a outro dos candidatos que se propõe à autarquia, que não por acaso é meu pai, César Estrela. Boa tarde, amigos. Boa tarde, camaradas. A avaliação de cada candidatura tem que ser feita em função do posicionamento de cada candidato em relação a um quadro de valores e de prioridades. Eu candidato-me, ou integro uma candidatura, porque acredito que é possível fazer diferente e para melhor. Como munícipe, eu tenho essa obrigação e, como munícipe, eu aceito essa missão. A missão nobre que um cidadão pode assumir, a luta pelos interesses da sua comunidade. Esta é a verdadeira essência do poder local. Por que o faço? Porque tendo mação potencialidades reconhecidas e outras tantas que lhe são atribuídas, eu entendo que devia, e só por isso, estar numa posição que lhe tem sido furtada pela inércia e ausência de estratégia a que o Conselho tem sido votado por aqueles que o lideram até este momento. É essa ausência de estratégia de desenvolvimento económico e para a consequente promoção de emprego que tem fomentado a desertificação do Conselho, sendo esse o nosso maior flagelo. Sinto que é preciso transformar a mação, transformá-lo num Conselho moderno, atrativo, empreendedor, capaz de proporcionar às suas gentes e sem retirar a identidade, o bem-estar, uma vida digna e desafogada. Como faço? Vou fazê-lo de uma forma simples. Pretendo integrar uma equipa que vai implementar no Conselho um projeto de governação democrática assente num paradigma moderno. Uma governação partilhada com a comunidade, onde a responsabilidade também é partilhada. Uma governação onde os munícipes possam ter voz,
Quero que uma ação do futuro seja um projeto para todos os maçanicos. Desejo que todos participem na construção de uma ação melhor, onde ninguém seja excluído pelas suas divergências de opinião. É preciso fazer a revolução na forma de ouvir os munícipes. É preciso fazer uma revolução na forma de decidir as estratégias. É preciso fazer uma revolução na forma de prestar contas. É preciso fazer uma revolução na gestão municipal. É preciso fazer uma revolução na separação dos interesses de todos sobre os interesses de apenas alguns. É preciso fazer uma revolução que acabe com a cultura da vénia à personalidade. Cada gesto, cada decisão, cada subsídio, cada concurso, cada obra, cada regulamento, cada taxa serão decididos em função dos municípios de Mação. Como candidato do PS que sou, apresento-me eleições para servir os maçanicos. É preciso mudar a forma de fazer política e essa mudança não se faz com conversa, faz-se com atos concretos. Muito obrigado. Já estamos quase a chegar ao fim, no meio de tanta intervenção, no meio de tantas pessoas que querem dar o contributo para o Conselho. Como o último, mas como o grande líder deste projeto, apresento o candidato à Câmara Municipal de Mação, o Dr. Nuno Neto. Sou pequenino. Meus caros amigos, meus caros companheiros, meus caros camaradas, permitam-me antes de mais um pequeno à parte, antes de começar propriamente com a minha intervenção. Por aqui passaram várias vozes e isto é importante sublinhar. E é importante sublinhar pelo seguinte, é que no PS todos falam e no PS todos têm alguma coisa para dizer. Agora o candidato lixa-se. Está tudo programado. Baixa um bocadinho mais o microfone. Ora bem, antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui para fazer a apresentação, não estamos aqui para fazer uma apresentação pública dos nossos candidatos. É bom registar esta questão. Estamos aqui hoje reunidos para, de uma forma simbólica, marcar o início da nossa campanha autárquica. É um facto, e todos vós sabem, que já fizemos algumas ações de campanha. Mas agora que temos as nossas listas de candidatos encerradas e prontas a serem entregues no Tribunal, como manda a lei, achámos que era o momento de nos reunirmos. E estamos aqui reunidos não só para uma troca de palavras, como temos vindo a assistir ao longo destas quase 2 horas, mas sobretudo por outra razão, para darmos uma prova da nossa força e da nossa união. Porque é com a nossa força e com a nossa união que vamos lutar, e porque é com elas que nós vamos vencer o desafio que temos pela frente. Quero também deixar um pequeno esclarecimento. Alguns questionam porque é que ainda não fizemos a famosa festa das candidaturas. Por uma simples razão. Nós entendemos este ano que tínhamos que mudar aqui um pouco a nossa campanha. O país está desgastado, o país está em crise, as pessoas estão descontentes, estão preocupadas com a vida delas e por isso entendemos atrasar-se, se isso pode dizer, todo este processo.
Foi feito de uma forma premeditada, mas podem estar descansados que brevemente iremos fazer uma grande festa de apresentação das nossas candidaturas, como não podia deixar de ser. Também um aspecto que quero sublinhar em relação a esta campanha. A crise que o país atravessa não se compadece com grandes gastos. E, portanto, um dos nossos pontos de ordem nesta campanha é óbvio que temos que gastar dinheiro, mas vamos ser comedidos, porque só assim é que obtemos o respeito dos munícipes e dos eleitores. Caros amigos, embora aberto ao público, como eu disse, esta não é a apresentação dos candidatos, é uma reunião de candidatos do PS, onde por vários motivos, uns pessoais, outros profissionais, muita gente de férias, não podem estar presentes. Mas muitos deles tiveram o cuidado de dar uma explicação. E isso prova que, embora não estando aqui connosco, eles estão aqui presentes. Dirijo-me, neste momento, sendo isto uma reunião de candidatos do PS, dirijo-me a todos aqueles que aceitaram dar a cara pelo PS, integrando as suas listas. Os tempos difíceis que vivemos não são motivadores para nos envolvermos nestes processos. Temos que perceber que quem está desempregado, quem está preocupado em manter o seu posto de trabalho, ou quem luta com dificuldades para, por exemplo, ter um filho a estudar na faculdade, poderá não ter muita disponibilidade e motivação para se envolver num projeto autárquico. Mesmo os que não estão numa situação tão complicada ou tão precária, preocupam-se com o presente e, sobretudo, temem o futuro. Por outro lado, num conselho dominado há largo tempo pelo PSD, nem sempre é fácil ser candidato pelo PS. A gente percebe as preocupações de uns, os receios de outros. Talvez por isso, alguns que podiam e gostariam de estar neste projeto decidiram não o fazer. E por isso, mais valor tem a vossa disponibilidade, que eu agradeço sinceramente. Em particular, aos que não têm uma ligação tão aproximada, tão aprofundada com o PS. E já que falo de candidatos, permitam-me que faça duas referências especiais. A primeira para as mulheres. Num conselho como o nosso, onde as mulheres ainda não despertaram totalmente para a intervenção política, ou muitas delas, apraz-me registrar a presença de um número muito interessante de mulheres nas nossas listas. Elas não estão só nas nossas listas porque a lei da paridade assim o obriga, ou para, como alguns dizem, entre aspas e sem ofensa, para enfeitar as listas. Não. Elas estão nas nossas listas porque acrescentam valor ao nosso projeto e porque no PS as mulheres também contam. A segunda palavra é para os jovens. A vida dos jovens não está fácil, porque são eles que mais sofrem com a falta de oportunidades que a atual crise gera. E em relação a essa vida ainda é mais difícil, porque as oportunidades de vida são ainda mais escassas, levando a que muitos abandonem a sua terra. Por isso, é gratificante que alguns pretendam resistir e ficar por cá. E mais gratificante é vê-los envolvidos no nosso projeto autárquico. E aproveito este momento para agradecer o envolvimento nesta sessão e muito do trabalho que aqui está feito deve-se ao João, ao Luís que está ali escondido que ninguém o vê, que é o homem da... ao Daniel e ao Alex, que por motivos profissionais não pode cá estar desta tarde. Termino esta parte dizendo-vos que acredito em todos vós e na vossa capacidade para dar o melhor por esta causa e por esta terra.
é por saber da capacidade e da vossa disponibilidade que eu acredito que em todas as listas temos equipas que nos dão garantia de podermos ganhar. Meus caros amigos, mais uma vez, o meu obrigado pela vossa presença. Quero-vos agora falar um pouco de Mação, da nossa terra. Todos conhecemos bem o nosso concelho, todos sabemos que a cada dia que passa ele encolhe um pouco mais. Falta dinâmica, falta iniciativa e, sobretudo, faltam pessoas. Podemos perguntar, isto é tudo responsabilidade de quem governa o concelho há 40 anos? Mentiríamos se disséssemos que sim. Em parte, a situação que se vive em Mação, como muitos outros concelhos do interior do país, é fruto de políticas erradas de sucessivos governos centrais que, ao longo dos anos, foram desprezando o interior do país. E, em cima disto, acresce esta famosa crise em que estamos mergulhados há uns anos. Mas a situação a que chegou a Mação também é da responsabilidade dos sucessivos governos, dos sucessivos executivos camarários do PSD. Quem está à frente do Conselho há quase 40 anos não pode ficar fora dessas responsabilidades. E mais, tem que assumi-las, em vez de as tentar barrer para debaixo do tapete, como se costuma dizer. É um facto que a Mação não está tudo mal. Nunca podemos dizer isso. Mas também é um facto que tudo poderia estar bem melhor. E tudo estaria bem melhor se não tivéssemos um executivo, ou sucessivos executivos camarários, despesistas, desgastados, sem dinâmica, sem ideias, com pouca ambição. Temos um executivo camarário que reage em vez de agir, que atua em permanente gestão corrente, ao sabor das conveniências dos momentos e, sobretudo, das suas conveniências políticas e eleitorais. Um poder autárquico que, não raras as vezes, revela falta de transparência na sua atividade. Meus amigos, perante isto, podemos nós dizer, podemos nós prometer às pessoas. É um facto que, perante a gravidade da situação, nós não temos nenhuma varinha mágica. É impensável que possamos prometer mundos e fundos às pessoas, que possamos acenar com soluções milagrosas para resolver os problemas do Concelho. Mas podemos lhe prometer, com novas políticas, novas ideias, novos projetos, podemos melhorar e mudar a nossa terra. E para levarmos por diante essa mudança, entendemos que há 3 condições que são fundamentais. A primeira, temos que acabar com o despesismo que graça no Executivo Camarário. Ao longo dos anos temos vindo a perceber como despesista têm sido os sucessivos executivos camarários. A forma como em muitas, e ao longo destes anos, temos por várias vezes denunciado muitos casos que comprovam efetivamente esse despesismo. Aquisição de produtos e serviços por valores superiores àquilo que seria razoável, gastos em obras com pouco ou nenhum aproveitamento para o Concelho, uma gestão e programação ineficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. Fruto desta gestão despesista, ano após ano a Câmara desperdiça milhares e milhares de euros, largos milhares de euros. Talvez poucos saibam, mas estes números por vezes batem-nos. Durante estes 12 anos, só para falarmos neste reinado, entre aspas, de Saldanha Rocha, dos executivos de Saldanha Rocha, a Câmara de Mação dispôs de 120 milhões de euros, números redondos, uma média de 10 milhões de euros por ano. Os recursos são sempre poucos para aquilo que nós precisamos de fazer, mas 120 milhões de euros é muito dinheiro, é muita fruta, como se costuma dizer. Pior é que deste valor, apenas cerca de 1/4 foi aplicado em investimento. O resto esfumou-se em despesas correntes e de funcionamento. É um facto que cada vez mais as autarquias
são prestadoras de serviços e estes não são contabilizados como investimento. Tal como é verdade que nem todas as despesas correntes são má despesa, como se costuma dizer. Há boa despesa corrente. Quando nós apoiamos as associações, quando nós apoiamos os nossos jovens, quando nós apoiamos os nossos idosos, isso é boa despesa corrente. É o papel que cabe à Câmara fazer e que nós iremos continuar a fazer. Mas quando nós falamos em gastos excessivos de telecomunicações, combustíveis e outros que tais, isso é a tal má despesa. Ou pelo menos uma parte dela é má despesa. É óbvio que a Câmara, para executar as suas funções, tem que telefonar, tem que enviar cartas, tem que gastar combustível. Mas quando nós olhamos para os números que estão envolvidos nestas e noutras rubricas, percebemos facilmente que há ali gastos excessivos que comprometem, no fundo, o nosso futuro. Se nós tivermos a ambição de ter uma maior capacidade de resposta aos problemas do Conselho e dos munícipes, é óbvio que temos que mudar este estado de coisas. Temos que mudar esta gestão, temos que tornar a gestão camarária mais rigorosa, mais poupada e com menos desperdício. Porque só assim é que conseguimos assegurar os recursos que são necessários para projetos que efetivamente interessam à nação e interessam aos nossos munícipes. Uma segunda questão é fundamental. Muitas vezes as pessoas não dão valor, não valorizam, nem têm às vezes a percepção. Chama-se atitude. Há quem diga que é com o dinheiro que se compram os melões. E é um facto. O dinheiro é fundamental para nós, quanto pessoas, para as instituições. Sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada. Mas também é um facto que a resolução de muitos dos nossos problemas não se esgota num maço de notas. Adotar uma nova atitude é fundamental, uma atitude mais dinâmica, mais inovadora, mais proativa. Temos de ir ao encontro das soluções, ao invés de aguardar que elas nos caiam no regaço. Um bom exemplo disto é, por exemplo, o caso das zonas industriais. Como todos sabem, porque está lá a placa há muitos anos, nós não vendemos, nós damos os terrenos das zonas industriais. Vendemos simbolicamente pelo preço de 1 cêntimo o metro quadrado. É dado. E isto não acontece há 2 ou 3 meses. Isto acontece há largos anos, desde que eu me lembro. E não é por isso que nós conseguimos captar mais empresas. É óbvio. Vimos, de vez em quando, aparecer empresas na zona industrial. Mas está longe de ser aquilo que poderia ser, ou aquilo que esta política de preço, assim se pode dizer, poderia representar. Não. Nós, para captarmos investimento, para captarmos mais recursos, temos de ter aqui uma atitude muito mais proativa, que não se esgota, efetivamente, em dinheiro. Como eu já, por várias vezes ou algumas vezes, cheguei inclusive a dizer em reuniões de Câmara, um Presidente de Câmara, nos dias que correm, tem que ser, acima de tudo, um caixeiro viajante. E quando dou esta ideia, é para comparar com aquele que ainda hoje existe, com outro nome, mas o caixeiro viajante que ia de porta em porta, de localidade em localidade, a tentar vender os seus produtos. Um Presidente de Câmara e o seu Executivo, não é óbvio, enfim, todos eles têm que ter um bocado, muito, esse papel de caixeiro viajante. Nós temos que procurar vender o nosso concelho por esse mundo fora, pela nossa região, pelo nosso país. Porque sem isso, sem essa atitude muito proativa de tentar captar novos investimentos, nós dificilmente sairemos deste estado em que nos encontramos. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar tem a ver com uma gestão assente em objetivos. O desempenho da Câmara não pode ser medido por aquilo que se faz,
O desempenho da Câmara tem que ser medido, e não só da Câmara, na nossa vida, hoje em dia. Não adianta nós dizermos que trabalhamos muito, se depois os objetivos que alcançamos são residuais. E, portanto, quando frequentemente ouvimos da parte da autarquia, nós fizemos isto, e nós fizemos aquilo, e nós fizemos aquilo outro. É um facto que se fazem muitas coisas. Agora devemos questionar os objetivos que se conseguem alcançar com elas. Porque essa medição permanente dos objetivos que pretendemos alcançar é que nos permite alcançar melhores resultados. Através da manutenção das apostas naquilo que estiver correto ou corrigindo aquilo que efetivamente, porque nem sempre as coisas nos correm bem, corrigir aquilo que está mal. Agora, se nós nos aliarmos deste controle de objetivos, não tenhamos a mínima dúvida que nos espalhamos e os resultados estão bem à vista. É com base nestas três condições que nos propomos desenvolver um projeto de amação, que irá assentar em 7 vetores. Promover, em primeiro lugar, não quero dizer que seja o mais importante, todos eles são mais importantes, mas teria que começar por algum. Em primeiro lugar, promover políticas e projetos que sejam fundamentais para o futuro do Conselho. Surpreende-me que ao longo destes anos todos nós continuemos aos zigue-zagues, sem perceber muito bem se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se vamos para o meio. Temos que ter uma ideia clara daquilo que queremos fazer, daquilo que podemos fazer e do caminho que temos que percorrer para alcançar isso que pretendemos. Isto entronca numa questão que é fundamental. Muitas vezes nós olhamos para a Câmara e vimos-la acima de tudo e questionamos-la e até ficamos desagradados com uma das facetas da Câmara. As câmaras devem ter, as autarquias, basicamente 2 facetas. Uma é uma política redistributiva. A Câmara tem um orçamento, recebe dinheiro, muito dele do Orçamento Geral do Estado, e faz, umas vezes bem, outras vezes menos bem, outras vezes mal, a redistribuição por aqueles que mais precisam. Ou nem sempre, mas supostamente por aqueles que mais precisam. E essa política, devo dizer que, umas vezes menos bem, outras vezes bem, a Câmara cumpre, como cumpre em todas as autarquias de uma forma geral. É muito fácil pegar no nosso bolo, quando temos um bolo em casa, cortá-lo às fatias e dá-lo às pessoas. O problema, ganha maior acuidado, é quando nós não temos esse bolo para dar e temos que o fazer primeiro. Ou seja, o problema coloca-se quando nós temos que gerar riqueza. Ou não tanto gerar riqueza, mas sim promover que essa riqueza possa acontecer no nosso Conselho. E é aqui a grande pecha desta autarquia. Distribuindo dinheiro, toda a gente distribui, se o tiver no bolso. O problema é que o dinheiro que nós temos no bolso não é suficiente para todas as necessidades, para todas as solicitações do nosso município e dos nossos municípios. E é por isso que temos que prestar muita atenção a isso. E isso entronca nessa questão, novos projetos que sejam determinantes para o futuro do Conselho. Temos que apostar nesses projetos, porque são eles que podem, e não só, desenvolvidos pela Câmara, em articulação com as empresas, com as associações, todos aqueles que podem, todas as entidades que possam dar esse contributo para que, efetivamente, o Conselho possa gerar mais riqueza. Um segundo ponto onde temos que tocar, meus amigos, e muito rapidamente, é na questão de termos um Conselho a 2 velocidades. Quem vá a algumas aldeias do nosso Conselho percebe efetivamente que nesta terra há munícipes de primeira e há munícipes de segunda. E, portanto, nós não podemos continuar assim.
nós não podemos prejudicar alguns munícipes porque vivem isolados numa pequena aldeia e só porque vivem lá. Uma aldeia que tenha meia dúzia de habitantes, esses habitantes e essa aldeia merece o mesmo respeito, a mesma consideração que as localidades maiores do nosso concelho. E é isso que nós temos que apostar, em dar dignidade às nossas pequenas aldeias que quem passa por elas, e muitas delas as vê em completo abandono, como eu vi já este fim de semana algumas aldeias do Carreiro. Queremos também reforçar o apoio social. As políticas sociais assumem cada vez mais um papel fundamental. Combate à pobreza, à exclusão, à discriminação. E isto é tanto mais válido ou tanto mais importante nos tempos que correm, em que esta crise medonha em que estamos envolvidos, e pior do que isso, de que ainda não sabemos quando vamos ter condições para sair, está a empurrar muita gente, muitos dos nossos, para situações de limites, de pobreza e de falta de dignidade. E por isso, há aqui um nosso compromisso, que é também nesta área, e não obstante algum trabalho, lá está, nas políticas sociais, nós temos que reconhecer que a Câmara tem atuado razoavelmente bem, mas temos que reforçar isto. Temos que reforçar isto através de novas medidas de apoio que sejam mais eficazes e mais abrangentes, nomeadamente em relação aos mais idosos e também aos mais jovens. E temos que ser mais rigorosos na atribuição desses apoios, porque aquilo que se vê em muitos casos é que, efetivamente, há pessoas que se calhar não precisariam de receber alguns apoios, enquanto outros, bem mais necessitados, continuam sem os receber. Pretendemos também reforçar as políticas de promoção empresarial, seja fomentando a criação de novas empresas, seja apoiando as empresas já existentes. E quando digo apoiar, fomentar esta política de desenvolvimento empresarial, não me estou a cingir apenas àquilo que hoje em dia a Câmara faz razoavelmente bem. Apoiar as empresas que lhe pedem para asfaltar a entrada o acesso à fábrica ou às instalações, abrir um caminho. Não, nós temos que ser muito mais exigentes, temos que ser muito mais ambiciosos. Se nós não tivermos um plano, e vamos ter, neste momento, nós não estamos a detalhar estas medidas, só estamos a dar-lhe um enquadramento, mas quando nós, se lá chegarmos, e eu acredito que sim, podem ter a certeza que nós vamos apoiar de uma forma muito mais consistente as empresas deste concelho e o surgimento de novos negócios. Um outro ponto, o quinto ponto, temos de tornar a nossa terra mais atrativa, seja para os que cá vivem, sejam para aqueles conterrâneos que vivem fora, ou mesmo para quem os visita. Nós temos aqui um problema delicado e que a cada dia que passa se acentua. Na nossa terra somos cada vez menos, mas tão grave como isso, se calhar as pessoas às vezes não se apercebem, embora ultimamente se comece a perceber isso, entrar isso mais facilmente pelos olhos adentro. Cada vez temos cá menos gente, daqueles que vinham cá, daqueles que moram em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Santarém. Isso acontece porque, efetivamente, estamos a atravessar um problema delicado. Os combustíveis, como nós dizemos, as portagens e os próprios problemas que as pessoas têm, as dificuldades, os desempregos, os baixos rendimentos, impedem-nos de andar tanto acima, tanto abaixo como andávamos. Mas não é só isso. Quem quiser olhar só para isso, encontrar essa justificação, está a tapar o sol com uma peneira. Um dos grandes problemas, se calhar mais grave do que aquele que eu acabei de referir, ou uma das grandes razões, é que, efetivamente, a cada dia que passa, está-se a perder o vínculo de muita gente natural desta terra, que vai para outros centros e que, nomeadamente, junto das franjas de população mais jovem, acabam por perder a ligação a esta terra. E isto vai ser dramático daqui a uns anos. Podem ter a certeza que tão dramático
a falta de gente na nossa terra, é a falta de vínculo que muitos daqueles que partiram acabam por perder esta terra. E é isto que nós temos que recuperar, é isto que nós temos que lutar. É evidente que isto não se faz de um dia para o outro, é evidente que não é fácil de fazer uma coisa desta. Mas é aqui que entra, por exemplo, a atitude. Coisas destas, se calhar, levam menos dinheiro, ou custam menos dinheiro, mas custam-nos mais em atitude, em dinamismo, em proatividade. Desenvolver políticas congregadas com as juntas de freguesia, com as associações, porque estão mais perto das pessoas. Sabem aqueles que lá estão em baixo, em Santarém, em Abrantes, no outro lado qualquer. Nós temos que chegar a essa gente. Temos que ter capacidade para os puxar cá. E quando digo puxá-los cá, não quer dizer só a vinda deles física aqui. Nós temos que manter o vínculo, e o vínculo hoje em dia, como todos sabem, com as novas tecnologias, podemos ter sempre facilmente as pessoas, entre aspas, amarradas ao Conselho, a pronunciarem-se sobre o Conselho, a acompanhar o que se passa no Conselho. E eu pergunto, alguma coisa disto tem vindo a ser feito? Deixo a resposta para vocês. Um sexto ponto: mais proximidade, mais participação, mais transparência. Eu sou apologista de que é fundamental. Muitas vezes nós dizemos, as pessoas estão desinteressadas da política, as pessoas já não ligam à política. É um facto. Se calhar todos nós, ou muitos de nós, estamos cansados das políticas. Mas também é um facto que, se calhar, os políticos e os autarcas também têm uma cota parte da responsabilidade nesta questão. Eu costumo dar sempre um exemplo. Na noite das eleições, quando vamos escapar a palavra, a abstenção é elevada, se nós estivermos a passar pelos canais de televisão, por exemplo, os vários comentadores, os vários políticos, todos eles se preocupam muito com a abstenção. É porque as pessoas estão a desligar-se. As pessoas não estão entrumadas, não ligam tanto à política. Mas depois, passado esse dia, tudo se apaga, tudo se esquece e entramos no rangue-rangue do costume. E é por isso que, se nós queremos as pessoas mais envolvidas na política, se nós queremos as pessoas a terem uma participação cívica, nós temos que dar esse contributo. E é por isso que eu recupero aqui ideias que já tínhamos tido em 2009. Connosco na Câmara, as nossas reuniões não vão ficar encerradas entre quatro paredes no Salão Nobre. Connosco na Câmara, as nossas reuniões vão sair para as freguesias, vão sair para as associações, vamos ter junto com as pessoas, porque queremos que eles ouçam e queremos ser ouvidos por eles. E mais, e aquilo que eu vou dizer já não tem nada de novidade. Nós dissemos em 2009, e há N conselhos neste país que já o faz. Uns de uma forma mais avançada, outros de uma forma mais diminuta, que é aquilo que se chama o orçamento participativo. Nós iremos impor isso. Nós queremos ouvir as pessoas, elas vão ser chamadas a pronunciar-se através das suas juntas de freguesia, vão ser chamadas a pronunciar-se para dizerem à Câmara o que é que querem, o que é que consideram mais importante que seja feito no seu Conselho, porque nós não temos recursos para fazer tudo ao mesmo tempo e então há que tomar opções. E essas opções também não são determinadas, em parte, dentro dos gabinetes da Câmara. Essas opções serão tomadas pelas pessoas, são elas chamadas a tomar essa decisão, a pronunciarem sobre aquilo que é mais importante para a sua vida, para a sua terra, para o seu Conselho. E há um aspecto que eu também valorizo muito e que nós temos tido esse cuidado: a transparência para com os munícipes. E desde que chegámos, desde que sou vereador, eu e o Cardoso Lopes, e não só, os outros autarcas do PS neste novo mandato, nós lançámos uma ferramenta de comunicação. Porque entendemos, podem dizer, aquilo é do PS, criticam, não sabem dizer outra coisa.
é o fado do costume. Não, nós abrimos, é evidente que tomamos ali as nossas posições. Podem-nos dizer até que podemos ser um bocadinho sectários. Tudo bem, mas damos a conhecer às pessoas o que se passa nesta terra, nomeadamente ao nível da autarquia. E isso é fundamental. Podem dizer, mas isso é o mais fácil porque é de quem está na oposição. E aqui fica o compromisso. Se nós formos poder, podem ter a certeza que esta abertura, esta transparência que nós temos mantido enquanto estamos na oposição, a vamos transportar para o Governo da Câmara. Os munícipes vão ficar a saber de tudo aquilo que se passa neste Conselho, nas suas reuniões, nas suas principais decisões. Nós queremos gente informada. Meus amigos, se calhar já vos estou a amassar um pouco demais, mas antes de terminar, não posso passar por cima de uma questão que já foi aqui aflorada, nomeadamente pelo José Fernando, que é a questão da reforma administrativa. Sempre afirmámos, e eu pessoalmente assumi isso, que era favorável a uma reforma administrativa neste país. Quanto mais não seja porque a reforma que nós temos tem muito mais de uma centena de anos. O mundo mudou e, portanto, o país também precisava de ser adaptado. Mas nós não precisávamos de uma reforma tal como ela foi feita. Uma reforma feita pelos governos do PSD e do CDS que impôs ao país essa reforma. Curiosamente é esse governo que hoje procura pontos de diálogo, que procura entendimentos. Curiosamente, quando quis avançar com a reforma administrativa, esqueceu-se que havia outros partidos com quem deviam ter dialogado antes. Nós não podíamos estar de acordo com esta reforma que roubou, é mesmo o termo, duas juntas em uma ação. Uma simples razão. E eu falei pessoalmente, por muitas vezes, com várias pessoas. Tiraram-nos duas freguesias que ainda tinham mais de 500 habitantes. E por via desta política, desta reforma absurda do Dr. Miguel Relvas, houve outros concelhos com freguesias bem mais pequenas que se mantiveram. Uma simples razão. Porque à régua e esquadro se decidiu que cada concelho, que cada município ia perder 25% das suas freguesias. E nós temos concelhos, nomeadamente mais no interior e no norte do país, que têm dezenas de freguesias. Algumas delas com 100 e tal pessoas, 200 pessoas. E muitas dessas freguesias sobreviveram, enquanto aqui o Dr. Relvas, o PSD e o CDS nos roubaram duas freguesias. Dirão alguns, ou por outras palavras, nós fomos confrontados aqui com uma situação em nação. Confesso que não nos agradou. Passada no Penhascoso. Daí, apetece dizer, na sequência da reforma que entretanto saiu e que acabou por juntar a freguesia do Penhascoso à Armação e da Abobreira, daí até-se dizer que a responsabilidade por essa junção, nomeadamente junto dos habitantes de Penhascoso, foi um pequeno salto. Mas é bom que a gente desmistifique isto e diga que isso é mentira. Nós temos que dizer às populações, às pessoas, nomeadamente das freguesias da Abobreira e do Penhascoso e também de Mação, porque para todos os efeitos Mação também foi agregado, que não foi isso que se passou. Quem juntou as três freguesias em Mação foi o governo do PSD e do CDS. Porque aquilo que saiu cá de Mação, a proposta que saiu da Assembleia Municipal de Mação, foi, por entendimento entre, verdade seja dita, o PS e o PSD, é que não nos pronunciaríamos
E como tal, a decisão, a responsabilidade por juntar estas 3 freguesias é, sem dúvida, do PSD e do CDS. Mas atenção, há aqui um dado que temos que ter em conta. O PSD de Mação não tem responsabilidade nenhuma nisso. Aí tem. Porque as pessoas estão nos lugares e têm que assumir as suas responsabilidades. E nós temos um deputado na Assembleia da República, que é aqui de Mação, que estava na bancada do PSD e ele também levantou o dedo a favor da junção das 3 freguesias. Portanto, de alguma forma, o PSD Mação também é responsável por terem se juntado às 3 freguesias do Conselho de Mação. Caros amigos, a conversa já vai longa e eu vou encaminhar para o fim. Quero-vos dizer que temos pela frente, como todos sabem, não digo nada que não seja novidade, um combate difícil. Até porque, como eu já disse há pouco, a oposição em Mação tem sempre um papel muito difícil. Mas não nos podemos resignar. Ao contrário do que alguns dizem e pensam, eu não estou nesta luta para perder. E muito menos para perder por poucos. Eu estou nesta luta para ganhar. Mas também não prometo a vitória. Ao contrário, por justo, há aí alguns candidatos que já assumiram que a vitória está no papo. Já foi. Mas é preciso ter cuidado. Como diz o bom povo português, e agora usando o bom Bernardo, nós não devemos contar com o ovo no cu da galinha antes do tempo. E tal como eu estou nesta luta para ganhar, eu acredito que todos vocês, candidatos, e todos aqueles que nos apoiam, estão nesta luta também para ganhar. Não acredito que ninguém, até porque temos gente competente, estamos perfeitamente convencidos que temos gente capaz de ganhar em todas as freguesias, na Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Eu também acredito que esse é o vosso entendimento e é por aí que vocês vão lutar. Mas temos de deixar sempre este alerta. As vitórias não se constroem com a vontade de uma pequena equipe. É impensável. Constroem-se com um grupo alargado de gente que acredita na sua força e na razão dos seus argumentos, que esteja determinada a lutar, a dar o seu melhor em prol deste projeto, em prol de uma novo Mação. Por tudo isto, meus caros amigos, eu peço-vos o vosso particular empenho durante estes próximos 2 meses que iremos estar em pré-campanha e em campanha eleitoral. O vosso apoio, o vosso envolvimento, a vossa determinação são essenciais para o sucesso deste projeto. Não podemos recuar. Temos que nos envolver, temos que nos determinar a ir para a rua, a falar com as pessoas, a contactar os nossos munícipes, porque muitos deles têm falta de atenção. E nós temos de estar lá. E por isso é que nós, em vez de começar com jantares, começamos na rua, junto das pessoas, a falar-lhes, a entregar-lhes uma nossa mensagem. E é por aí que nós temos que fazer este caminho. Faremos os nossos jantares, faremos as nossas festas, faremos as nossas comemorações. Mas o que é fundamental nesta terra, o que é fundamental para a nossa campanha, o que é fundamental para nós nos diferenciarmos dos outros, que se calhar não têm tanta coragem de ir para a rua para falar com as pessoas, é estarmos próximos da nossa gente, das nossas aldeias, ou acompanhar os problemas deles, ou escutá-los, ouvi-los, para depois também podermos ter as nossas propostas, as nossas soluções para a nossa terra, para a nossa gente. Viva o PS! Viva a Mação! Ya no sai. Sentem-se, gente.
Se calhar ainda vamos ouvir aqui um fado. É melhor não falarmos disso. Vamos a caminhar largamente para o fim, estamos mesmo a chegar. Não sei se um pouco no seguimento de que aquilo que o Nuno disse, na participação das pessoas, na colaboração, contando os seus problemas, contando aquilo, trazendo um pouco das suas ideias para o partido e para aquilo que estas pessoas querem apresentar ao Conselho. Não sei se algum dos presentes quer dizer alguma coisa, se quer intervir, se quer partilhar um pouco daquilo que pensa e daquilo que acha que... Não sei se há aqui candidatos ou futuros candidatos a falar. Está tudo envergonhado. Não é fácil, não é fácil. Aquilo que eu estava aqui, eu estava tranquilo, estava aqui. Isto não é fácil. Na luta, a luta é complicada e dar a cara é complicado. Dar a cara é muito complicado e para mais em conselhos como o Conselho de Nação. Como vamos caminhando para o fim, a todos agradecemos a disponibilidade de estarem presentes nesta apresentação dos candidatos do Partido Socialista. Em cada um dos 308 Conselhos de Portugal, o dia 29 de setembro é o dia de castigar a política responsável no Governo. Não existindo eleições legislativas, setembro é o mês de protestar nas urnas. Viva o PS! Viva a Nação! Viva Portugal!